Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje daremos continuidade às nossas aulas de cosmetologia, com a nossa aula 2, Fisiologia dos Cabelos. Então, preste muita atenção. Bem, as definições que a gente pode colocar para o cabelo é algo que a gente já conhece. Entretanto, pessoal, as definições e a classificação e a estrutura do cabelo são extremamente importantes para o técnico de farmácia confeccionar soluções ou shampoos ou preparações semissólidas para cabelo. Então a gente tem que entender o que é a fisiologia do cabelo para que a gente possa preparar soluções dessas soluções para cabelo que sejam seguras e que sejam realmente eficazes para o objetivo que a gente tem no tratamento de cabelos. Então muitas vezes nos cabelos a gente tem tanto uma abordagem estética, né? No caso coloração, no caso tratamento para a estética do cabelo, como também tratamento de doenças do cabelo, desde doenças infecciosas até diminuição, né, na verdade, do impacto de algumas doenças bioquímicas ou fisiológicas, né, fisiopatológicas. Então, a definição do cabelo, ele é, na verdade, pela sua função. Então, nós sabemos que o cabelo e os pelos são rodeados pelo corpo humano todo, né, dependendo também da genética da pessoa. Algumas pessoas têm mais cabelo, outras pessoas têm menos cabelo. E dessa forma a gente também tem um impacto na personalidade, né, do jeito que a pessoa quer ser vista, ou então do jeito que a pessoa acha natural ser visto, ou a sua aceitação dentro da comunidade, da sociedade. Então os cabelos têm uma influência na personalidade feminina, principalmente, né, pois fazem parte de um conjunto no qual traduz o atrativo feminino, né? Os cabelos são atrativos femininos. Já para homens, os cabelos têm influência muitas vezes na autoestima, né? Isso que a gente fala de pessoas que são calvas ou têm problemas de alopecia, que é, no caso, falta de cabelo, né? A função dos pelos em geral no corpo é a proteção da luz solar, do frio e do calor, né? Do frio seria o fato de a gente se arrepiar, e do calor seria o fato dele proteger e aumentar a umidificação por causa do suor, e isso diminui a temperatura, né, do corpo. O aumento da sensibilidade tátil também é uma coisa importante. No caso, as coisas que tocam na gente na parte do pelo, a gente acaba tendo um anexo a mais para sentir essa sensibilidade, né, para ter essa sensibilidade tátil. Os pelos, na verdade, são responsáveis por características secundárias ainda, né, como a barba, bigode, a região pubiana, axilas, que apresentam uma função particular. No caso da axila, é especialmente para humanos, uma coisa interessante. Não existe em outros primatas os pelos nas axilas. Entende? Porém, os cabelos têm, fundamentalmente no homem e na mulher, importância estética, como eu disse antes, né, consideráveis, e suas alterações ocorrem em problemas psicossociais e eventualmente graves, como depressão mesmo, e podem influenciar na qualidade de vida. Tipos e formas de cabelo. Pessoal, existem dois tipos de cabelo especificamente na fisiologia. A gente tem o vellus e a gente tem o terminal. O vellus é um pelo fino que substitui após o nascimento pelo fetal lanugo, que é por isso que as crianças perdem o cabelo, né? E o vellus ele acaba sendo depois basicamente a característica específica da pessoa de acordo com a sua ascendência, né? No caso, se for ascendência afrodescendente, ou se for caucasiano, ou se for indígena, ou se for oriental, né? E isso aí você tem algumas diferenças. No caso, nós, como somos no Brasil, a gente é bem diverso. Então a nossa genética ela acaba sendo uma loteria, né? A gente é bem diversificado, bem miscigenado. Isso faz com que a gente não tenha, vamos dizer, seja uma surpresa o cabelo da criança depois do lanugo, né? O pelo terminal é mais espesso, né, e pigmentado. Compreende os pelos do couro cabeludo, face, pálpebras, tronco, axilas, pubis e extremidades. Depois eu falar sobre axilas e pubis, na verdade, isso é algo que acontece, né, na puberdade, né, no início da puberdade, entre 9, 10, 11, 12 anos, né, dependendo da pessoa. Bem, a condição de nutrição, né, que a gente come, influencia na composição proteica do cabelo, sendo que a má nutrição provoca a diminuição do teor de cistina, arginina e metionina, que são aminoácidos, né, que
que são da natureza, né? A gente não consegue produzir, são aqueles aminoácidos essenciais, né? Não são naturais. E isso, quando a gente diminui a nossa alimentação balanceada, né? A gente vai ter também problemas no cabelo, né? Deficiências nutricionais podem provocar ainda a diminuição do diâmetro das fibras. Então, você vai ter um cabelo muito mais fino, um cabelo não muito volumoso, né? E também acontecer perda de pigmentação, de brilho, força, né? No caso, ela vai ficar quebradiço, e do comprimento também, do número de fios. Isso, no caso, o cabelo vai ficar menos volumoso. Aí a gente tem uma observação aqui, que é o processo de calvície, as pessoas que são calvas, né? Está relacionado ao estímulo de folículos em produzir velos, que é o primeiro, em vez de pelos terminais. Então, o velos, ele é muito mais frágil do que o pelo terminal. O pelo terminal já é mais espesso, e é o que dá basicamente essa aparência do cabelo. Então, muitas vezes, isso é um problema genético. Essa modificação é que faz com que a pessoa produza mais velos do que o pelo terminal. A composição do fio capilar. Pessoal, cabelo, como a maior parte do corpo humano, é feito de proteínas, né? E o cabelo não foge disso. O cabelo é formado basicamente de uma proteína chamada queratina, que é formada pelo encadeamento de muitos aminoácidos, unidos por ligações peptídicas, que é a ligação que existe entre aminoácidos, que são ligações covalentes, ou seja, ligações fortes, portanto, difíceis de romper. Entre os 20 aminoácidos existentes na natureza, que é aqueles essenciais, 18 estão presentes na queratina. Então, uma coisa que a gente tem bem interessante, que a gente falou anteriormente, no slide anterior, é que a gente precisa de uma alimentação boa para que a gente tenha também um cabelo bom, né? Isso principalmente para as meninas, também para os meninos. Hoje já não tem mais essas coisas, só meninos se preocupar com o cabelo, né? Então, isso é bem importante, a alimentação dentro do cabelo. Isso é uma coisa realmente importante. Já a estrutura capilar, né? Pessoal, os folículos possuem um diâmetro regional basal, onde são dilatados com um formato de cebola, ou seja, eles têm várias camadas. E a cavidade interna é completamente preenchido por um tecido conectivo chamado papila dermal, que é que vai até o fundo do cabelo, né? O cabelo é uma estrutura epidermal. O que isso quer dizer? Ela é uma estrutura que parte da epiderme e que consiste de uma raiz que fica dentro da epiderme, que é dentro da derme, que é abaixo da epiderme, uma haste que se projeta para a superfície, né? É uma estrutura morta, pessoal. O cabelo é uma estrutura morta, ou seja, as células vão sendo produzidas, vão morrendo e vão entrando em fileira. E isso é o que faz com que o cabelo a gente não sinta dor no cabelo, né? Porque ele está morto. É composto por chamadas células queratinizadas. Elas são células normais que vão ser preenchidas com queratina, né? As quais são muito unidas, muito perto da outra, crescendo em um tubo e atravessa pela epiderme através do folículo capilar, que é esse folículo de diâmetro, que ele vai tendo o quê? Vai ser uma cebola que vai se projetando com várias células até formar o fio do cabelo, né? A haste do cabelo é a parte visível, a parte que a gente vê é a haste do cabelo, e é formada de dentro para fora em 3 partes, né? Que é bem importante, chamada cutícula, córtex e medula. Isso é de fora para dentro do cabelo. Primeiro a cutícula, depois o córtex, depois a medula. A medula sempre fica mais internamente. Bem, cor do cabelo. Pessoal, cor do cabelo, espessura do cabelo, a forma do cabelo, se ele é crespo, se ele é liso, se ele é ondulado, isso tudo é controlado geneticamente. E isso pra gente, nós que somos brasileiros, isso tem uma grande surpresa. A gente nunca vai entender e saber. Entender a gente sabe, porque na verdade são vários códigos, são vários códons genéticos que definem, né, a estrutura e espessura do cabelo e a cor, né? Então ela é controlada geneticamente, ela vem dos nossos pais, que vem dos nossos avós. E isso aí é uma coisa que
pelo fato da sociedade brasileira ser muito miscigenada, a gente não tem como saber especificamente. Porque o pai tem cabelo liso e a mãe tem cabelo crespo, a mãe tem cabelo ondulado, preto, o pai é loiro, e não dá para saber. Ou então, às vezes, nenhuma dessas características existem nos pais. Essa é uma característica que foi herdada anteriormente. E aí, pelo fato da genética ser algo de porcentagem, então você acaba por... vai depender muito de qual o tanto de genes e códons que você tem dos vários tipos de cabelo que tiveram nos seus ancestrais. Então isso vai fazer com que você tenha um cabelo diferente, né? Opa, vou botar aqui. Então, é produzido de grânulos de pigmento formado por melanócitos. Melanócitos são as células que vão pigmentar o cabelo, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que é albina, qual é a cor do cabelo dela? É uma cor não bem loira, é uma cor meio avermelhada. Isso se dá pelos próprios tipos de pigmento que em várias quantidades vão dar a cor do cabelo. Então a gente vai ver o que? Os melanócitos eles vão ficar perto da papila dérmica, então ele vai começar a produzir pigmento e o pigmento vai sendo distribuído dentro do cabelo mais novo, né, ou dentro das células mais novas. E isso vai fazer o quê? Vai ser transferido das células do córtex e medula através dos prolongamentos existentes nos melanócitos, ou seja, ela vai pigmentando o cabelo durante o tempo, porque o cabelo vai crescendo, né? A cor do cabelo resulta principalmente de dois tipos de pigmento, né? A eumelanina, que é preta, e a feomelanina. Então isso é uma coisa que a gente entende. A feomelanina é produzida pelos albinos, mas a eumelanina não é. Então tudo que for para ficar mais escuro o cabelo ou os pelos vai ser basicamente pela eumelanina. A eumelanina que vai dar a tonalidade de cor do cabelo. Já a feomelanina vai dar uma tonalidade vermelha, então é vermelho. Aqui está meio complicado o episódio porque deu um erro de configuração, mas dá para a gente ver. Cabelos escuros e castanhos apresentam grande quantidade de eumelanina, né? Que é a preta, enquanto os loiros e ruivos apresentam quantidade maior de feomelanina. Mas sempre é um equilíbrio, né? Não ausência. A ausência é o albinismo. Crescimento do cabelo. Pessoal, o cabelo, folículo piloso, tem uma característica de desenvolvimento ao longo do tempo, pois ao contrário da maioria das estruturas da epiderme, que são epiteliais, seu crescimento não é contínuo. Tipo assim, várias células vão morrendo, aí vai ter outra célula, depois vai ter outra célula, que é o que acontece na epiderme. Já no cabelo não, ele passa por fases em seu ciclo vital. E a gente chama essas fases, são 3 fases. É a fase anágena, fase catágena e fase telógena, igual como tem aqui na figurinha, né, onde que a gente vai ter. Bem, a fase anágena. A fase anágena, ela compreende uma fase de crescimento durante o qual o pelo é produzido. Então ele vai ser produzido dentro do folículo piloso, lá embaixo na raiz, e chama-se de metágena, o estágio de fase anágena, do qual o pelo tem a sua maior atividade de crescimento. Então dentro da fase anágena existe uma fase chamada metágena, que é só ela. Que ela vai o quê? Ela vai ser bem rápido o crescimento, para poder a haste ser produzida, né? O tempo de duração dessa fase do couro cabeludo dura em torno de 3 a 7 anos, então ele vai crescendo, vai crescendo. Então é interessante falar sobre a metágena, porque ela vai sofrer realmente com a alimentação da pessoa. Então se a pessoa, são 3 a 7 anos, se nesses 3 a 7 anos a pessoa se alimentar muito mal, o cabelo ele vai ter pouca qualidade, vai ser quebradiço. Isso se dá absolutamente por causa da alimentação que a gente tem que ter. Então tem certas coisas que são boas para o cabelo, certos sais, né, elementos como o zinco é bem importante para o cabelo, né? Por isso que você vê várias formas de zinco de shampoos, né, que faz. Mas o shampoo em si, ele influencia mais muito poucamente na qualidade do cabelo. O que influencia a qualidade do cabelo, pessoal, é a alimentação. Então, o crescimento de um fio de cabelo é, em média, de 1 centímetro por mês, 1 milímetro a cada 3 dias. Fase catágena. Nessa fase, pessoal, a divisão celular cessa no folículo. Então, você para de produzir células para o cabelo.
e retrai-se em direção da superfície, né? Ele para de crescer, né? E vai até a superfície. Então, depois da fase anágena ter cessado sua atividade, no caso, parou o crescimento, parou a produção de células, o folículo inicia sua fase de inatividade, né? Que é a fase de involução. E o estágio dura de 3 a 4 semanas, né? E nessa fase encontra-se 1 a 2% da população total do cabelo. Então é muito pouco. A grande maioria do cabelo se encontra em fase anágena. A fase catágena é muito pouquinho, que ele vai ficando até quando ele entra na última fase, que é a fase telógena, né? Que é o final do ciclo de vida do cabelo. Muitas vezes, antes do desprendimento do fio, já pode-se observar um outro fio emergindo, né? Isso é uma coisa importante. E é caracterizada pelo desprendimento do fio do couro cabeludo, que tem duração de 3 a 4 meses. Então, depois da fase catágena, a gente tem a fase telógena, que é a fase onde o cabelo ele vai soltar. Então, esse negócio do cabelo cair é normal, principalmente pessoas que têm muito cabelo. Se você tem muito cabelo, você vai cair muito cabelo. E também vai crescer muito cabelo também. Então isso é uma coisa que às vezes o pessoal fica meio louco de querer tomar alguns medicamentos ou suplementos alimentares para aumentar o cabelo. E é o seguinte, o cabelo ele também se dá muito pelo tratamento que é feito nele. Então se você tem, principalmente as meninas que gostam de alisar o cabelo mata a fibra do cabelo. A mesma coisa acontece se você descolorir o cabelo. Ele vai matar a fibra. Então a fase anágena ela cessa. E aí você vai o quê? Vai antecipar o ciclo do cabelo. Isso é uma coisa importante de saber. Até as meninas que querem saber mais, ou os meninos que querem também saber mais sobre cabelo. Então, para a gente entender isso, a gente vai fazer preparações que sigam essas fases, né? Preparações para a fase telógena, preparações para a fase anágena e a preparação para a fase catágena, né? É isso mesmo. Então, características do desprendimento do couro cabeludo dura de 3 a 4 meses, né? Essa é a duração da fase telógena, que acaba o ciclo. Então, pessoal, isso foi tudo por hoje. A nossa aulinha de cosmética. Na próxima aula a gente fala mais sobre cabelo, certo? E também sobre outras coisas. Então, até mais. Se você gostou da videoaula de hoje e quer ficar por dentro dessa e de outras aulas, clica no sininho logo aqui embaixo, que toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser avisado. Ah, e não esquece, logo após a videoaula temos uma atividade. Então, bons estudos!